Bom dia pessoal. Nesse tempo de devocional, esta semana eu separei um tema maravilhoso para você, que é um tema sobre ouvirmos a voz de Deus. E eu pretendo falar sobre como ouvirmos, e tem coisa muito boa reservada aí. Se você quer mais informações sobre isso, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que eu vou te falar quais são os temas dos próximos vídeos hoje. Algo diferente. Estou inovando aqui, tentando fazer coisa nova para abençoar a sua vida. Hoje eu separei aqui alguns exemplos de homens que ouviram a Deus e algumas situações em que a voz de Deus não foi ouvida. E vamos lá. Primeira coisa que eu quero ler aqui para você é o Evangelho de João, capítulo 5, versos 24 e 25, que diz assim: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Amém? Aqui é a palavra do próprio Jesus, e ele está nos incentivando a ouvir a voz de Deus. Eu quero começar aqui, dentre os exemplos que eu separei, para contar para você. Eu separei aqui o rei Davi. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12 e verso 13. Eu estou lendo todos os versículos na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Amém? Se você conhece a situação aqui do capítulo, o profeta Natã é enviado por Deus para confrontar Davi pelo pecado que ele havia cometido de adultério e homicídio de Urias. Amém? Não vou te contar a história, mas eu quero deixar registrado aqui que Davi ouviu a voz do profeta, e por isso esse verso, ele é um verso que segue toda a profecia, a palavra de sabedoria, que Natã foi usado por Deus para trazer, para confrontar o pecado do rei. E o que eu quero me deter aqui é que o rei se quebrantou e ouviu a voz de Deus. Ele poderia morrer. Houveram outros reis na história de Israel que não ouviram o confronto do Senhor e por isso não tiveram o mesmo fim de Davi. Mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, mesmo no erro, ele foi confrontado e ouviu a repreensão. O segundo exemplo que eu quero dar aqui é o próprio Samuel. Não vou ler, mas o terceiro capítulo do primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, ele conta a história de Samuel, que ouviu o seu nome sendo chamado pelo Senhor: Samuel, Samuel. E eu separei esse texto única e exclusivamente para falar para você que crianças também ouvem a Deus. Amém? O terceiro exemplo que eu trouxe aqui é um exemplo negativo. É o exemplo de Pilatos, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 19, que diz assim: Estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Amém? Essa passagem, esse verso de Mateus 27, 19, eu até incluí no meu primeiro livro, um livro que eu escrevi em 2014, é um livro sobre casamento, e para dizer que Deus usou a voz desta esposa, mas que esse marido muito manezão não deu ouvido à voz de Deus, que estava usando essa mulher para falar com ele. E o Pilatos ficou aí na história como o rei que lavou as mãos e permitiu que Jesus fosse morto. Amém? Alguém poderia me dizer assim: pastor, mas Jesus morreu a propósito de Deus. Sim, Jesus veio para morrer, ele se entregou. Amém? Mas Pilatos não precisava estar na história registrado como esse rei que anuiu esse acontecimento. Deus poderia ter feito outra coisa se ele resolvesse ouvir a voz de Deus, porque o fato, nós não sabemos o que teria acontecido, porque o fato é a história que aconteceu. Mas eu quero que você entenda que Deus falou em sonho por meio da esposa dele. Olha que interessante. Olha como Deus é gracioso. Você entende isso? E o último exemplo
que eu quero dar aqui é a palavra que está registrada, profeta Zacarias, no capítulo 7, no verso 11, que diz assim: Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e ensurdeceram os ouvidos para que não ouvissem. Irmãos, o profeta Zacarias é o profeta pós-exílico. Ele profetizou depois do cativeiro babilônico. E ele está aqui dizendo que Deus permitiu o exílio babilônico porque aqueles homens, o povo hebreu, não deu ouvidos ao Senhor. Olha como é sério isso. A palavra do Senhor diz que eles deram as costas para o Senhor. Você sabe, eu não tinha incluído isso na pauta não, mas enquanto eu estou gravando aqui, eu lembrei daquele texto de Apocalipse 3:20, onde Jesus diz assim: Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É interessante, nós usamos esse texto para evangelismo, aluindo isso, Jesus batendo numa porta, mas é interessante que a palavra do Senhor está sendo dita por João, o apóstolo João, e a palavra está sendo destinada a uma igreja. Então, se Jesus está batendo na porta de uma igreja, é sinal de que Jesus está ao lado de fora desta igreja. E isso é muito sério. Amém? O nosso tempo aqui já foi e já está ficando comprido, mas eu quero única e exclusivamente que você guarde no dia de hoje, nesse devocional, estes exemplos. Olha, homens ouviram a voz de Deus, deram muito bem. Homens não ouviram a voz de Deus, deram muito mal. Amém? Nos próximos dias nós vamos falar um pouco sobre como ouvir a voz de Deus. Amém? Bom dia.